Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11. Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11. Vou fazer essa leitura, a igreja me acompanha. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Nós vimos em exposições anteriores que essas cartas foram enviadas às igrejas. Então, a epístola, ou a carta de Apocalipse, ela é uma carta inteira, e todas as igrejas tomaram conhecimento de tudo que está escrito aqui. Então, a igreja de Tiatira, de Sardes, Pérgamo, tomaram conhecimento do que a igreja de Éfeso estava recebendo. Porque o que nós vemos é que a carta de Apocalipse é uma coisa só, ela é um todo. E esses primeiros, o segundo e o terceiro capítulo, eles são, algumas partes são endereçadas a igrejas específicas, na realidade, representando toda a igreja de Cristo. Então todos tiveram conhecimento e leram o que nós estamos vendo, aqui. É interessante a gente entender, às vezes, e principalmente no início, aquela cidade, as cidades às quais a carta estava sendo destinada. Porque as características do que estava acontecendo ali é extremamente indicativo daquilo que nós vamos ver no decorrer da exposição. A cidade de Esmirna, ela ficava a uns em torno de 50 quilômetros ao norte de Éfeso, e era uma cidade bastante próspera. A riqueza e a prosperidade daquela cidade fazia com que ela disputasse ali na Ásia Menor o lugar de primeira cidade, ou de cidade principal daquela região, disputando com Éfeso e com Pérgamo. Era uma metrópole comercial. Lá, em 195, erigiu-se um templo à deusa Roma, e por causa disso, aquele lugar tornou-se um dos lugares principais ao culto do imperador. Em 26 a.C., se levantou um templo ao imperador Tibério, e esse templo tinha sido disputado por outras cidades, e a cidade que foi escolhida foi a cidade de Esmirna, e ela se gabava por ser a principal cidade ao culto ao imperador. Naquela mesma cidade havia uma colônia judaica bastante expressiva e hostil aos cristãos. Nós vamos ver a história da igreja, vai dizer que anos mais tarde os judeus se ajuntam aos pagãos daquela cidade para pedir a morte do bispo ali de Esmirna, que era Policarpo. A morte dele, o martírio dele, foi, na realidade, arquitetado, orquestrado pelos judeus, juntamente com os pagãos daquela época. Ele foi um homem que foi queimado na fogueira. E os seus restos mortais foram recolhidos, impedindo a igreja de poder receber esses restos mortais e dar um funeral àquele irmão. A palavra Esmirna era o nome grego da palavra mirra, e aquela cidade era uma cidade que produzia essa substância, por isso que tinha esse nome. E a gente vê que a cidade era uma cidade próspera, era uma cidade rica. E quando você tem, por exemplo, uma cidade rica, uma cidade próspera, todos os seus habitantes usufruem disso. É interessante nós entendermos a prosperidade da cidade hoje, porque
aqueles crentes ali, eles estavam passando necessidade e pobreza. Nós vamos perceber por quê. Por que isso estava acontecendo. Uma coisa interessante aqui em Esmirna, quando nós começamos a estudar as cartas do Apocalipse, elas têm uma estrutura. E nós vimos aquela estrutura. Saudação, alta designação de Cristo, aprovação da parte de Cristo. E é interessante que Esmirna, ela não recebe censura da parte do Senhor. Ela não é reprovada. As outras igrejas, sim, nós temos outras igrejas como Éfeso, que foi reprovada. Reconheceu-se algo bom que aqueles irmãos estavam tendo, zelo com relação à palavra de Deus, mas também reconhecia-se que eles estavam abandonando o amor a Deus, ou como ele chama ali o primeiro amor. Mas parece que a igreja irmina não tem que ser reprovada, ela é uma igreja fiel, ela não foi censurada por Cristo, mas precisava ser encorajada e consolada na pessoa do seu pastor, por ser uma igreja fiel à palavra de Deus. E aí no verso 8, essa carta começa assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. E é sempre bom nós relembrarmos da responsabilidade dos pastores. Eles são embaixadores de Cristo na igreja. É por isso que a carta está sendo direcionada a esses homens. Eles são os responsáveis em pregar a palavra de Deus. É a eles que o Senhor vai pedir contas quando Ele voltar. São aos pastores, são aos seus pastores. O Senhor vai pegar os seus pastores e vai perguntar a cada um o que eles fizeram com as igrejas de Cristo. Abram aí 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. A ideia aqui é que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai premiar. Não há uma advertência ali, mas uma promessa que o Senhor vai recompensar os seus pastores pelo ministério desenvolvido. Ministério como? Segundo o coração do Senhor. É por isso que ele dirige essa carta ao pastor da igreja. Não é só porque as características que nós estamos vendo aqui remetem para esse pastor e, consequentemente, para a sua igreja, mas porque eles vão prestar conta diante de Deus, do rebanho do Senhor. E aí ele continua dizendo assim: estas coisas, diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Nós estamos mais uma vez diante da descrição do Cristo glorificado, uma auto-identificação, como João viu quando o Cristo glorificado, ali no capítulo 1. E ele traça esse perfil, a característica daquela visão, que nós vimos que são símbolos. E é interessante que essa descrição aqui do Cristo glorificado, ela vai estar diretamente relacionada, não somente à censura, mas também ao encorajamento e ao consolo que aquela igreja vai necessitar pelas coisas que elas estão passando. Porque aquelas características vão apontar para uma necessidade que a igreja vai ter. E aqui nessas palavras nós estamos vendo Jesus dizendo que Ele é o princípio e o fim de tudo. Ele é a origem e a razão de todas as coisas. É como nós vemos lá em Romanos capítulo 11, verso 36. Porque para Ele são todas as coisas, a Ele a glória. Cristo é tudo em todos. Todas as coisas convergem para Ele. E aquela igreja precisava entender isso.
que ela precisava entender isso? Pela situação em que eles iriam se defrontar. Eles iriam se defrontar com a morte. E eles precisavam entender que a vida deles não tinha valor nenhum se tivesse dissociada do testemunho da palavra de Deus. Abram aí 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. O apóstolo Paulo diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Quando nós entendemos que Cristo deve ser tudo na nossa vida, que Ele é tudo e todas as coisas convergem para Ele, nós, crentes, não temos medo de testemunhar o Evangelho. E percebemos que essa é a principal tarefa, esse é o nosso principal objetivo, viver para esse Cristo, mesmo que isso signifique a morte, mesmo que isso possa representar a separação da família, o abandono, a pobreza, a miséria e outras coisas. Lá em Apocalipse capítulo 4, verso 10, a palavra de Deus diz assim: e os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aqui nós temos uma representação da humanidade redimida, colocando as suas coroas. E o que seriam essas coroas? A coroa da vida, a salvação, as suas realizações em Cristo, colocando isso diante do trono, porque todas essas coisas convergiam para Deus. A igreja de Esmirna, ela precisava ser lembrada que a razão da sua existência está em Cristo, e por isso eles não deveriam temer a morte. Pelo contrário, deveriam honrar o Senhor com ela, entregar a sua vida aos pés do Senhor. A gente vê isso lá em Atos capítulo 9, verso 16, no chamado do apóstolo Paulo. É por isso que Paulo dizia: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Lá no verso 16 ele diz assim, Jesus falando a Ananias: pois eu lhe mostrarei quanto me importa sofrer pelo meu nome. Quando nós entendemos que Cristo é tudo, todo, nós estamos dispostos, se for necessário, a dar a nossa vida por essa causa. A vida daquele homem, daquele pastor, deveria estar ao serviço do Senhor, e ele deveria colocá-la no altar de Deus, e isso poderia significar a sua morte. Mas ele continua dizendo: eu sou o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Essa auto-identificação de Cristo representa a esperança e a certeza da graça de Deus em nós. Nós pegarmos lá o capítulo 1, verso 17 e 18, a palavra de Deus diz assim, da visão glorificada de Cristo: quando o vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que nós estamos vendo aqui é o Senhor Jesus dizendo que Ele tem o poder da ressurreição, é nele. É essa autoridade de ressuscitar, de dar vida dele, porque Ele morreu e pagou com a sua morte a nossa dívida diante do Senhor. Ele está dizendo assim: eu tenho vida em mim mesmo, a vida eterna me pertence. É isso que Ele quer dizer.
Quando ele fala que tem as chaves da morte e do inferno, nós já vimos que chave ele é autoridade. Ele agora pode abrir o túmulo e levar os mortos, ou seja, aqueles aos quais o seu sacrifício foi aplicado. Pelo seu sangue ele pode resgatar e dar ressurreição àqueles que creem no seu nome. É isso que significa. E era como se ele estivesse dizendo nas entrelinhas que eles não deveriam temer a morte física. Nos evangelhos, Jesus diz isso: vocês não devem temer aqueles que matam o corpo, né? Mas devem temer aquele que tanto pode destruir o corpo, como levar a alma à destruição. Ele, o Senhor, tem poder sobre isso. Por isso que eles não deveriam temer a morte. E, se possível, deveriam estar dispostos a morrer por Cristo. Eles não deveriam retroceder, eles deveriam permanecer fiéis até a morte. Porque como o Senhor ressuscitou, eles também triunfariam sobre a morte. Abram aí 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso 16 a 22. Nós temos aqui a certeza da vitória contra o pecado, a transformação de uma natureza corruptível para uma incorruptível. E essas coisas estão sustentadas naquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Lá no verso 16 do capítulo 15 diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. É a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, no seu sacrifício, daquele que esteve morto e tornou a viver. E por Cristo ser tudo em todos, por Cristo ser a razão da nossa vida, esses crentes, como nós também, aquele pastor não deveria temer a morte. Se o Evangelho, ou se o seu testemunho de Cristo assim o exigisse. Por isso que essa identificação iria trazer conforto e firmeza para aquela igreja. Porque a morte deles não é o fim, mas nesse caso, o coroamento de uma vida santa, o coroamento da vida cristã. No verso 9, a palavra de Deus diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes sinagoga de Satanás. A palavra conhecer aí nós já falamos sobre ela, né? Ela é bastante peculiar porque significa um conhecimento profundo, um conhecimento que, a partir de uma intimidade, de uma ligação. Jesus está dizendo que conhece profundamente, como se ele vivenciasse aquilo, como se ele sentisse aquilo na sua pele. E ele sentiu isso quando esteve entre nós. A tribulação daquelas pessoas. E tribulação aqui é aflição, opressão, aperto. Aquele pastor ali, aquela igreja, estavam sofrendo grande aflição e uma perseguição feroz. Eles estavam vivendo em opressão, em apertos extremos. E Jesus está dizendo para ele assim: eu conheço, eu entendo, eu sei o que vocês estão passando. E não só isso, ele diz assim: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E é interessante isso aqui. Por quê? Porque é um contraste aqui, né? Pobreza e riqueza, mas não só aqui, mas entre a igreja de Esmirna e a igreja de Laodiceia.
Olha o que diz lá o capítulo 3, verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Há uma diferença aqui. A igreja de Laodiceia se achava rica, se achava feliz, mas era miserável. E a igreja aqui de Esmirna, aqueles crentes, aquele pastor, eles eram pobres. E a ideia aqui de pobreza é pobreza extrema. A palavra se referia à pobreza de mendigos, aquelas pessoas que viviam na rua, pedindo esmolas. É essa a ideia aqui. Mas ele diz, vocês são ricos. Mas por que eles eram pobres financeiramente? Por que eles estavam passando necessidade? Por que eles estavam vivendo como mendigos? Consequência da fidelidade a Deus. Os bens daquelas pessoas estavam sendo confiscados. Existiam pessoas que saqueavam os crentes. Havia uma grande dificuldade dos crentes ali naquela cidade, numa cidade próspera, numa cidade rica, se manter financeiramente, por causa da hostilidade ao Evangelho. E nós vemos isso nas Escrituras, né? Nós temos Hebreus capítulo 10, nós vamos abrir, mas tem um texto de Esther que eu gostaria que os irmãos abrissem. Esther, capítulo 3. Capítulo 3, versos de 7 a 15. Amã pretende matar todos os judeus. Não vou ler todo o texto. Os irmãos conhecem a história. Amã se levanta e quer destruir os judeus, porque odeia Mordecai também. Lá no verso 9 diz assim: se bem parece o rei, decrete que sejam mortos, e nas próprias mãos do que executaram a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Verso 13. Enviaram as cartas por intermédio dos correios a todos da província do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, que lhes saqueassem os bens. Lá no capítulo 8 de Esther, verso 11, a situação se reverte. Os judeus são autorizados a resistir a esses saques. Entendam o que está acontecendo aqui. Por ordem do governo, esses homens seriam mortos, seriam saqueados, e não aconteceria nada com esses que saqueassem, ou que roubassem, ou que matassem os judeus. Eles seriam perseguidos e mortos. Eu poderia sair da minha casa, se eu vivesse naquele tempo, na casa do vizinho judeu, entrar lá, matá-los, levar todos os seus bens, e não ia acontecer nada comigo. Essa era a perseguição que eles estavam sofrendo ali. Lá no verso 11 do capítulo 8 ele diz assim: nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Lá em Hebreus capítulo 10, e aí mais relacionado ao contexto ali da própria epístola de Apocalipse, do próprio livro de Apocalipse, mais próximo, cronologicamente falando, nós vemos lá no verso 34 que era isso que acontecia. A igreja estava sendo perseguida, os crentes eram saqueados e mortos porque eram crentes. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Verso 38, todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele, não se comprais a minha alma.
O que estava acontecendo ali na igreja dos hebreus estava acontecendo ali na igreja de Esmina. Eles estavam sendo perseguidos, seus bens estavam sendo tomados, muitos estavam sendo mortos. Por quê? Por causa do Evangelho. E o Senhor estava dizendo assim para eles: permaneçam firmes. Eu estive morto, mas eu ressuscitei. E essa opressão gerava pobreza extrema, pois os trabalhos e recursos daquela região eram boicotados para estes por causa do testemunho em favor do Evangelho. Percebam que a condição espiritual daquela igreja estava em contraste com a sua situação econômica. A Bíblia diz que eles estavam paupérrimos. Muitos crentes eram como mendigos, mas eram ricos. Eram ricos. Ali, tornar-se cristão nesse ambiente era um sacrifício, era um verdadeiro sacrifício, porque ia significar pobreza, fome, prisão e, com frequência, a morte no meio do fogo ou de feras. A palavra de Deus, o Senhor está dizendo que eles não deveriam sentir piedade de si mesmos. É isso. Eles precisavam permanecer fortes. Eles eram pobres, mas eram ricos espiritualmente, ricos da graça de Deus. E nós não estamos muito longe dessas coisas. E nós podemos até perceber que aqui a diversidade e pobreza é símbolo de que piedade e fidelidade. E é interessante que muitas vezes isso vai acontecer conosco hoje. Determinadas profissões que nós abraçamos, como por exemplo o comércio. E aí, por amar o Senhor, nós vamos ser um comerciante médio, muitas vezes. Ou até mesmo num trabalho, uma empresa, temos metas para alcançar. E aí você vê determinados colegas usando de artifícios ilícitos e você ficando para trás por causa disso. No direito, advogado, um jurista, ou melhor, criminal, tendo que perder dinheiro, clientes, porque é fiel ao Senhor. E eu poderia dizer vários outros tipos de profissão. Não é diferente. É lógico que há uma distância abissal, mas muitos de nós já vivemos isso em proporções pequenas, que por causa do Evangelho temos que abrir mão de determinadas coisas. Jesus está consolando aquelas pessoas. Ele é o juiz de toda a terra. Ele sabia o que eles estavam passando. E ele estava sentindo também a dor do seu povo. Lá em Atos capítulo 9, verso 4. Não pense, queridos, que você está sozinho quando você está sofrendo por causa do Evangelho. O Senhor Jesus está sofrendo com você. Ele está sentindo isso. O apóstolo Paulo, a conversão do apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, é muito interessante. No verso 4 ele diz que a palavra de Deus diz que ele cai por terra e ouve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta de Paulo foi mais ou menos assim: eu não estou perseguindo você. Quem és tu, Senhor? Eu não estou perseguindo, eu estou perseguindo eles. Mas aqueles que perseguem os crentes estão perseguindo a Cristo. A palavra aqui conhecer é um conhecimento íntimo, profundo. É alguém que sente a mesma coisa, entende a mesma coisa, não somente a onisciência, mas é alguém que sente porque está ligado com aquela pessoa. E aí ele diz assim: conheço a blasfêmia dos que a si mesmo
se declaram judeus e não são. O Senhor está vendo tudo, Ele é juiz. Às vezes a gente quer bater um martelo, quer julgar esses nossos ofensores, os inimigos da cruz, mas é o Senhor quem está vendo. É Ele que vai trazer o juízo sobre essas pessoas. É Ele que vai trazer o consolo ao nosso coração. É Ele que vai trazer juízo ao coração dessas pessoas. É o Senhor, Ele está vendo. Ele está vendo tudo. E todas as coisas estão sendo direcionadas conforme a sua vontade. Ele está vendo o nosso sofrimento, Ele está vendo a nossa dificuldade, Ele está vendo a nossa fé, o nosso testemunho. Ele está dizendo assim: continue assim. Continue assim. Seja fiel. E dar-te a coroa da vida. E aí ele diz assim: conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes sinagoga de Satanás. A palavra aqui, blasfêmia, a gente poderia traduzir como calúnia. Ele está dizendo assim: eu conheço a calúnia, a difamação que os judeus têm levantado contra vocês. E nós vimos ali que havia uma grande concentração judaica ali. O judaísmo ali naquela cidade, os judeus ali naquela cidade eram muito fortes. Eles tinham uma ligação com as autoridades civis. E nós vemos essa perseguição já desde o início dos judeus com relação aos cristãos. Eles se tornaram inimigos da cruz porque não aceitaram o Evangelho. E desde os primórdios, né, da igreja, ali com os 12 apóstolos, nós vemos a perseguição que os judeus imprimiam, e a acusação e as mentiras que eles levantavam contra os judeus, contra os cristãos. Lá em Atos capítulo 17, abram Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versos 6 e 7. Paulo em Tessalônica, Paulo e Silas em Tessalônica. Lá no verso 6 e 7 diz assim: porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns dos irmãos perante as autoridades, clamando: estes homens têm transtornado o mundo. Chegaram aqui, esses homens que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Eles estão mentindo. Eles não estavam contra os decretos de César. Por mais que os cristãos levantassem a Cristo como Senhor, mas eles não estavam contra os decretos de César. Eles estavam aumentando. Lá no capítulo 21, versos de 27 a 29. E é interessante porque os judeus, eles não anuíram a religião romana, pagã. Eles tinham autorização para viver diferente, porque todos aqueles que viviam debaixo do Império Romano, eles eram obrigados a assumir a religião romana. Mas os judeus não. E até um certo ponto os cristãos ficaram protegidos. Mas os judeus foram os primeiros a começar a essa perseguição e incentivar as autoridades civis romanas a perseguirem os cristãos. Olha o que diz o verso 27 a 29. A prisão de Paulo. 21, 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia, na cidade de Paulo o introduzira no templo. O que nós podemos concluir aqui é que os judeus ali em Esmirna também acharam provas, acharam alguns elementos que poderiam acusar os cristãos diante das autoridades romanas, de terem violado supostamente a lei romana, e por isso eles foram perseguidos. E nós percebemos que, como falamos anteriormente, que os judeus, eles receberam essa permissão dos romanos de professarem a sua fé.
e não praticarem a religião romana. Eles tinham o direito de observar a sua própria religião, mas foram os primeiros a perseguirem os cristãos e lançarem eles contra os romanos. Eles passam a ser os primeiros a acusarem os cristãos diante das autoridades civis e caluniá-los a respeito da lei romana. Esses judeus, eles acusavam os cristãos diante dos tribunais, se enchiam de maldade e perversão contra eles. E sabe que o texto da Escritura vai dizer assim, que eles se declaravam judeus, mas eles não eram judeus, porque o verdadeiro judeu era o povo de Deus, aqueles que seguiam a Cristo. De certa forma, o que nós estamos vendo aqui em João, ele está fazendo uma distinção, um jogo de palavras, distinguindo Israel literal e o Israel espiritual, como muitas vezes Paulo fez em suas cartas. Lá em Romanos capítulo 2, verso 28 e 29, nós vemos esse tipo de linguagem. Ele dizendo assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão aqui é somente da carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui do coração, do espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqueles judeus eram homens que tinham a liberdade de adorar ao seu Deus, e eles são os primeiros a acusarem os cristãos que estavam saindo de dentro deles. Eles estavam jogando os crentes contra Roma. Muitos irmãos da fé, judeus também, como Paulo e muitos outros. Eles não foram benevolentes, como os romanos foram para com eles. Pelo contrário, eles se levantaram contra os cristãos, oprimiram. Eles eram agentes de Satanás. É isso que ele está dizendo aqui. Antes, sinagoga de Satanás. Eles não eram igreja. E nós vemos uma coisa interessante aqui. Nós percebemos que a perseguição do povo de Deus surge aonde? De dentro da igreja. A igreja eram os judeus. A igreja do Velho Testamento. Era para que, humanamente falando, era para que as coisas se desenvolvessem e os judeus se tornassem cristãos. Entendesse que o Evangelho era um Evangelho universal e a proposta bíblica é que eles seriam o povo da aliança, porque eles iriam levar a palavra de Deus, o nome de Deus para todas as nações, a bênção de Abraão. Mas a perseguição começa dentro da igreja. E nós vemos isso hoje. Não mudou. Nós vemos grupos dentro da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja congregacional, da igreja de Cristo, se levantando contra aqueles que querem ser fiéis ao Senhor, que querem viver conforme a palavra de Deus, querem ser fiéis à Escritura, e muitas vezes são perseguidos ferozmente por causa disso, como no caso de Esmirna, como no caso ali da igreja judaica, que que a igreja de Cristo começa a se desprender da igreja judaica. A igreja judaica representava a igreja de Cristo, mas com o advento de Cristo, agora as coisas seriam diferentes, mas eles não acompanham a revelação, eles param. Mas eles eram a igreja, e a perseguição começa ali. E hoje aqueles que querem viver piedosamente, que querem pautar a sua vida nas Escrituras, começam a conhecer uma doutrina bíblica que afronta muitas vezes o nosso entendimento, até mesmo o nosso comportamento de igreja. E as pessoas não têm a capacidade de olhar para a Escritura. Não, é isso mesmo, vamos voltar a isso. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se está aqui, se está sendo claro aqui na Escritura. Se a Escritura está falando sobre isso, é porque isso é verdade, então vamos voltar a isso.
Mas esses que agem assim são perseguidos. São chamados de fundamentalistas, xiitas. Por quê? Porque querem viver uma vida digna, uma vida santa. Sabe o que a palavra de Deus fala para esses? Chama esses que estão perseguindo aqueles que querem ser fiéis ao Senhor, sinagoga de Satanás. Eles estão a serviço do diabo. Eu não estou dizendo isso não. É a palavra de Deus. E por quê? Porque estão perseguindo os crentes. Porque estão perseguindo os verdadeiros crentes. É interessante a gente ver na Escritura um exemplo de piedade. Eu vejo em Gamaliel um exemplo de piedade. Quando as autoridades judaicas, e ele também fazia parte disso, começam a perseguir ostensivamente os crentes, os cristãos. E ele deitar de mão esses homens ir embora. Porque se essa obra for do Senhor, ninguém vai poder resistir. Mas se não for, isso vai acabar. Não façam isso, porque vocês vão estar lutando contra Deus por uma obra de Deus. É interessante porque nós entendemos a visão e o momento que ele fala isso, era um momento que a coisa estava surgindo. A coisa estava se estabelecendo, o cristianismo estava se estabelecendo, Cristo morreu e ressuscitou, e aquela coisa estava tomando proporções, como se ele estivesse dizendo assim: vamos avaliar isso aí, vamos olhar com outros olhos. Antes de tomar esse tipo de atitude, de bater o martelo, de perseguir, de matar esses homens, vamos olhar o que isso significa, vamos tentar aprender com isso. Porque se isso for do Senhor, quando ele fala isso, ele está dizendo que não tem certeza de que aqueles homens não eram servos de Deus. E aí no verso 10 ele diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. É interessante como o Senhor é amoroso, ele prepara a sua igreja para tempos ruins. Eles seriam levados à prisão, à morte, mas eles estavam sendo avisados que seriam provados, que eles serviriam de testemunho ao mundo, que eles iriam provar a validade da fé deles. E eles deveriam estar dispostos, como os discípulos de Cristo, a ir para a prisão se necessário, a dar a vida pelo Senhor se necessário. Por quê? Porque Ele é o primeiro e o último. Ele deveria ser tudo na vida daquela igreja. Ele deveria ser tudo na vida daquele homem, da vida daquele pastor. E ele não deveria estar preocupado se iria morrer, se iria viver em pobreza ou de forma miserável. Porque o Senhor era tudo nele e na igreja. E por causa de Cristo, por causa do Evangelho e da graça de Deus, ele deveria estar disposto a enfrentar isso. Porque o Senhor estava exigindo isso da sua igreja. Os crentes de Esmirna, eles deveriam perceber que eles estavam numa guerra espiritual, frente a frente com Satanás. E isso era necessário para provar a fé da igreja, a sua fidelidade ao Senhor e a dar testemunho do Evangelho para aqueles que estavam ao seu redor. Olha o que diz o texto aqui: para ser dispostos à prova. Porque enquanto Satanás estivesse tentando os crentes com a mesma aflição, o Senhor estaria provando, testando e exercitando a fé daqueles crentes, daquela igreja. A perseguição que eles sofreriam era consequência da fidelidade a Deus e da fé no Senhor Jesus. O objetivo de Satanás era destruir, perturbar, parar a igreja. Mas o propósito de Deus era fortalecê-la, humilhá-la e conduzi-la aos pés do Senhor. Há uma frase, eu não vou saber reproduzi-la aqui, mas que diz
que o sangue dos mártires florescia na igreja. E por que ele diz isso? Por que essa frase diz isso? Porque através do testemunho daqueles homens, até mesmo entregando a sua própria vida por causa do Evangelho, fazia com que a igreja se despertasse, que outros crentes fossem animados em sua fé, estivessem dispostos a viver por causa do Senhor. Quando eu falei que o Senhor estava preparando a sua igreja para tempos ruins, nós vemos aqui no texto, quando ele diz assim: eis que o diabo está para lançar algum dentre vós na prisão, para ser exposto à prova, tereis tribulação de 10 dias. E é interessante porque isso nos consola, pelo menos para mim, eu acho que para todos nós, né? Quando alguém diz para você: olha, se prepare que o negócio vai ficar ruim aí, olha, é melhor você se preparar que vai acontecer isso, assim, assim. Ou o médico chega para você: você está doente, olha só, você vai ter que tomar esse remédio, se preparar, porque você vai ficar assim, assim, vai ter que fazer uma cirurgia. Quando você é avisado, você prepara o seu coração, você prepara o seu espírito, o seu corpo para esses tempos difíceis. Eu, por exemplo, eu gosto, né, de vislumbrar as coisas antes. E a ideia aqui é que eles iriam ter uma perseguição por um período de tempo, nem longo nem curto, mas um período completo, porque a ideia aí é que eles iriam passar por um período razoável, prolongado, mas que teria o seu término. Era uma coisa que iria acabar. Não ia ter continuidade. E é muito confortador nós sabermos que nós vamos passar por alguma coisa ruim, mas que aquilo vai acabar. E é o que nós estamos vendo aqui. O Senhor avisando a sua igreja, avisando os crentes: olha, vocês vão ser perseguidos, Satanás está na cola de vocês, preparem-se. Eles não foram pegos de surpresa, eles foram preparados por Deus para esses tempos difíceis. Eles sabiam que o Senhor estava com eles. E são essas coisas que nos dão alento. Sabermos que a gente vai passar por alguma coisa, mas que isso vai acabar. É como numa operação: você vai operar um apêndice. Aí você entra na faca, mas você sabe que aquilo ali, 2, 3 dias acabou, tá bom. E aquilo te consola, mesmo que seja uma dor muito grande. Você sabe, você fica na expectativa de que aquela coisa passe. Você sabe que vai ter um fim. E essa é a perspectiva aqui. E aí logo após ele diz assim: ser fiel até a morte. E a ideia é que eles deveriam ser fiéis ainda que isso custasse a vida deles. O que Jesus está querendo dizer aqui é que eles deveriam permanecer fiéis ao Senhor diante de todas as provações. E que por causa disso, por causa da sua fidelidade, por causa dessa permanência, eles receberiam a coroa da vida. E a coroa aqui, ela vem, não é aquela coroa dos reis, mas vem dos jogos atléticos. Os atletas, eles competiam para receber aquela coroa. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, ele diz que esmurrava o seu corpo e reduzia a escravidão na expectativa de receber uma coroa que era incorruptível. E eles iriam receber isso se permanecessem fiéis. E é engraçado porque às vezes nós pensamos que nós vamos receber essa coroa, mas nós não estamos dispostos a lutar. E somos vencidos nas mínimas coisas. Abram aí 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler esse texto. 1 Coríntios, capítulo 9, versos de 25
a 27, ele diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se nós usássemos o texto do apóstolo Paulo aqui, poderíamos dizer o seguinte: como poderemos passar por situações como essa, de provar o Evangelho com perigo de vida, que nós estamos vendo aqui? Se hoje nós não corremos perigo de vida, nós não somos capazes de abandonar o nosso pecado, como se estivéssemos em plena guerra. Como? Você acha que quando a coisa acontecer da maneira como está acontecendo, é que você vai ser fiel? Se hoje você não está sendo, você precisa se preparar agora. Eu me lembro do meu tempo de quartel. Existiam algumas unidades que viviam como se estivessem em guerra. E por que eles faziam isso? Eles faziam isso porque o militar devia estar na expectativa sempre de uma guerra iminente. E aí, por causa disso, quando a coisa acontecesse, ele estaria preparado. Você acha que se a igreja, se nós passarmos por isso, que a igreja vai passar com certeza, mas se nós aqui passarmos por isso, será que você estará capacitado a suportar isso? A ser um mendigo por causa do reino de Deus? A ser perseguido e até ser morto? O Senhor Jesus está preparando a sua igreja hoje. Se nós não temos a capacidade de crucificar os desejos que militam em nossa carne em tempos de refrigério, como seremos capazes de fazer isso em situações de tribulação, como aquela igreja estava vivendo? Nós vamos fazer, muitos, ou melhor dizendo, nós não, muitos, vão fazer como muitos crentes daquela época. Vão dar valor mais à sua vida, à sua casinha confortável, aos seus bens, do que ao Evangelho. É por isso que ele termina dessa forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É como se ele estivesse dizendo assim: você está preocupado em morrer por causa do Evangelho? Você está preocupado com a sua vida aqui? Esses que estão dando a vida pelo Evangelho, eles não vão sofrer dano algum na segunda morte. Jesus disse certa vez, aquele que quiser ganhar a sua vida nesse mundo, ele vai perder. E nós precisamos aprender diariamente a perder para esse mundo e a ganhar para o Senhor. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. E quem eram os vencedores ali? Na igreja de Esmirna, eram aqueles que não estavam preocupados com o seu próprio bem-estar. Eram aqueles que tinham em Cristo a sua consolação. Eram aqueles que estavam dispostos a perder a sua vida, a perder os seus bens, a sofrer, mas não a arredar pé do testemunho fiel da palavra de Deus. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Será que o Senhor está nos preparando? Será que eu estou preparado para isso? Eu não sei se nós vamos passar por isso, mas com certeza, nossos netos sim, nossos filhos talvez, mas nossos netos, nossos bisnetos, eles vão passar por essas coisas. E se nós hoje não estivermos vivendo nessa perspectiva, eles no futuro, como lá na igreja de Éfeso, que se perdeu o amor, eles não terão condições, porque não tiveram isso como exemplo, porque não viram isso nos seus pais. A palavra de Deus está dizendo assim: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Vamos orar.